Pronto. Eu vou anunciar então a Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Ela vai conversar conosco hoje num bate-papo bem tranquilo sobre constelação no judiciário. Ela vai trazer um pouco do conhecimento dela para a gente. E a Sandra, né, como ela falou, ela é formada, né, em direito, embora ela não atue como advogada hoje, mas ela tem essa visão dentro do judiciário e ela é terapeuta e consteladora, então ela uniu todo esse conhecimento que ela vai trazer pra gente de uma forma aí bem tranquila. E seja muito bem-vinda, Sandra, seja muito bem-vindo todo mundo, né, que está aqui na sala, o pessoal que está chegando. Pessoal, como a gente estava falando, a gente vai fazer isso na forma de um bate-papo. Se vocês quiserem sentirem vontade de fazer alguma pergunta, de interagir, trocar experiência, é só ligar o microfone e perguntar. Eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone desligado, né, Sandra, para evitar microfonia, interferência. Vou deixar, só a Sandra vai ficar com o microfone ligado. Aí no momento em que alguém, né, precisar fazer alguma pergunta, né, interagir, é só desconectar, conectar o microfone e interagir, tá bom? Então, vamos iniciar, né, Sandra? Já são Vamos 8h16. sim, vamos sim. Bom, boa noite a todas, né? Todas e todos, quem está aqui nas nossas é, colegas aí de turma, né? Eu estou vendo aqui que a Luísa, ela não faz parte aqui da nossa turma ainda, né? E fica aqui um convite para a Luísa, quando ela quiser entrar aí, né, no mundo das constelações familiares, ela tem aqui uma indicação, né, de professora que já é a Fernanda. Então, o restante aqui, né, são os nossos colegas, e eu agradeço aí a oportunidade, né, que a Fernanda tem me dado. E esse tema, né, que a gente vai falar hoje é o tema do meu TCC, né? Até fica aí uma sugestão para a Fernanda, né, convidar, né, todas nós aqui, né, porque a gente está nesse processo, eu já estou me formando, a Rose, né, a gente está aí na mesma turma, e de trazer essa contribuição, né, do TCC de cada uma, para que a gente aumente aí o nosso conhecimento. Eu acho isso muito bacana. Essa é a minha sugestão. Aí valendo nota não, brincadeira, né, Fernanda? Mas isso é muito legal. Então, assim, como a Fernanda falou, eu sou formada em Direito, né? Me formei em Direito em 2005. Advoguei durante um ano, né? Eu me formei aqui em São Paulo, mas eu trabalhei em Natal, que é onde eu morei por 4 anos. Aí depois eu fui ser mãe, enfim, tive um processo aí de gravidez, aí fiquei em casa e aí acabei deixando o direito de lado e aí me dediquei aí à maternidade. Depois também desistir, né, de voltar para esse lado do direito, e aí fui para o lado da terapia integrativa, né? Tudo tenho aí como um aprendizado na minha vida. Quando eu até falei, né, no começo, para quem não entrou, quando eu fui defender a meu termo de conclusão de curso lá no direito, o meu tema era justamente a guarda compartilhada, né? Porque eu acredito muito, né? Acreditava naquela época nesse direito humanizado, na verdade, né? A preocupação aí com a criança, com o bem-estar da criança, enfim. Aí, o que acontece? Todos nós aqui conhecemos constelação familiar, né? Não preciso expor isso aqui, né? Falando, porque todas nós somos estudantes. E aí a gente sabe, né, a grandiosidade, né, que é a constelação, né? O bem, né, que o Bertin ele fez aí para toda a humanidade, eu diria assim, que é trazer a constelação familiar, né? E aí a gente sabe que a gente pode utilizar a constelação familiar em tudo, né, na nossa vida, em qualquer questão. E por que não no direito? E aí, graças
né, ao universo, vamos colocar assim, surgiu um advogado, e depois de 2006, né, o juiz, chamado Sami Storch. O doutor Sami Storch, ele é juiz na Bahia, né? E ele se formou em Direito em 99 e em 2006 ele se tornou juiz. E durante a vida dele, aí, ele participou de constelações familiares, e aí ele gostou tanto daquilo, né? Ele já era juiz de direito, e aí ele foi estudar, né? Ele foi conhecer, ele foi até para a Alemanha, ele estudou diretamente com Bertin, né? E aí ele começou a utilizar, antes das audiências aí, né? Na audiência, porque a constelação familiar, ela vai entrar antes da audiência de conciliação, né? E ele começou a utilizar. Por que ele começou a utilizar? Porque em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, ele introduziu a constelação como meio, né, de resolução de conflitos. Então, lá no CNJ, nós temos vários meios, né? Então, mediação, arbitragem, e a constelação ela foi colocada lá, né? Graças à sugestão do Dr. Sami, porque ele percebeu que quando ele fazia uma constelação familiar, né, com as partes, ele convidava, não é obrigado, né? Então, a constelação familiar, a pessoa não é obrigada a fazer. Quando ele fazia isso, ele fazia uma constelação, o número de acordos aumentava para 90%. E aí ele percebia que aquelas partes, elas vinham para aquela audiência totalmente diferentes. E aí ele começou a fazer estudos de caso. E foi estudando, e isso chegou, inclusive, lá no ouvido do Bertin. E o Bertin começou a acompanhar isso aqui no Brasil através dele. Porém, o Dr. Sami, ele fala que ele estava um pouco perdido nas questões dele lá, enfim, né? Porque ele fala, eu sou um ser humano, então eu trazia aí muitos padrões, né, dos meus antepassados, enfim, eu estava perdido nas minhas questões, e ele ficou assim, receoso, eu não diria aí a palavra, mas ele ficou um pouco assim receoso de fazer, porque o Bertin convidou ele, inclusive, para escrever um livro com ele, né? Escrever um livro dessas experiências da constelação familiar na justiça, mas aí ele declinou, né? O Sami declinou. E aí as constelações começaram aí a surgir, né? Então alguns advogados foram vendo isso, aí o CNJ foi ampliando, foi colocando mais, e hoje ela é bem utilizada e bem difundida dentro do judiciário. Como eu falei para vocês, ela não é obrigada, né? A pessoa não é obrigada a fazer isso, é um convite que se faz, né? E aí tem defensores, hoje a gente tem seminários, tem simpósios, utilizando, né, a OAB, ela traz aí muitos estudos, congressos, utilizando a constelação familiar. A constelação familiar aqui dentro do judiciário, ela não vai fazer com que, eu diria assim, como um meio de prova, né? Porque a gente sabe que a gente pode utilizar dentro do direito vários tipos de provas, certo? Porém, a constelação familiar, ela não é utilizada para isso, tá? Então, por isso que ela não é nem obrigatória. Ela é colocada justamente para que esses conflitos eles sejam resolvidos o mais rápido possível, né? Então, quando já tem estudos de caso com isso, quando é utilizado o conflito, ele é mais célere ali a resolução, né? E aí não volta eu diria, não volta a reincidir, tá? É utilizado no direito de família, é usado na vara da infância e da juventude, está sendo utilizado nos presídios, é utilizado na justiça do trabalho,
mas, como eu falei para vocês, não é utilizada como uma forma de prova, ela é utilizada para humanizar aquela questão. Então, olhar para o réu, olhar para a vítima como um ser humano, né? Porque todos nós sabemos que não existem vítimas, né? Não vamos colocar assim, não existem vítimas. Nós somos vítimas de outras vítimas, é assim que funciona. Por que que aquele, por exemplo, aquele abusador fez aquilo? Vai olhar lá atrás, no passado dele, ele foi abusado, entenderam? Então, assim, ele está repetindo algo lá de trás. E aí a gente vai olhar para a constelação familiar como esse fim terapêutico dentro da justiça. É isso que o Dr. Sami trouxe e é isso que vem sendo utilizado hoje. Então, vem trazer, tornar aí o ser humano, né? Tornar os processos mais humanizados, mais céleres, sem entrar em questões mais de debater, de brigar, entenderam? Então, quando isso é utilizado, por exemplo, antes de uma separação, né, de uma audiência aí de divórcio, na primeira audiência, que é a tentativa ali, as partes estão ali brigando, elas estão ali querendo defender o direito delas, e quando você faz essa constelação familiar, depois, na próxima audiência, as partes já estão diferentes. Isso já foi constatado. E quem pode trabalhar com isso? É só advogado que pode utilizar? Não. Todos nós podemos ser consteladores na justiça, entendeu? Você não precisa ser advogado para usar a constelação. Você pode... nós temos aí escolas de mediação, né? Que você se torna um mediador. E dentro dessas escolas, você aprende também a constelar, né? Então, na magistratura, na escola da magistratura, tem curso, enfim, tem várias escolas, que aí você faz o curso de mediador, e aí você se inscreve lá na justiça, e aí tem casos que você é remunerado, quando é na justiça gratuita, você vai lá doar de você, tá? Doar de você, você não recebe. Tem casos que a justiça remunera você, né? Aí vai lá uma tabela de valores, acho que vai de 250 por diante, enfim. Mas é aquilo, quem quer ser, né, contribuição, né, psicólogos, né, aqui eu estou vendo a Márcia, a Simone, que são psicólogos têm, né, trabalhado muito lá na justiça como mediador, utilizando aí a constelação familiar, né? A Fernanda psicóloga, eu não sei mais quem é aqui, enfim. Então, muitos advogados, a Rose, né? Então, tem muitos advogados que estão fazendo curso, né, formação em constelação familiar, psicólogos, enfim, e utilizando aí como forma, né, de resolução através aí das mediações, tá? Então, esse é o fim, né, da constelação familiar, é tornar esse judiciário ele mais célere, mais humanizado, para que todos esses processos, né, que possa aí ser utilizado a constelação, eles terminem com um fim mais pacífico e seja uma solução mais definitiva, né? Porque a gente sabe que no direito nada é muito definitivo, né? Que você pode recorrer, brigar e ficar anos ali, né? A gente sabe que tem processos de separação, processos de inventário que ficam ali 20, 30 anos e não tem solução. Então, quando você traz a constelação familiar, né? Você convida essas partes, às vezes uma parte não aceita, mas outra aceita, e está tudo certo, entenderam? E aí o papel do mediador, no caso aí do constelador, como mediador, ele é um papel imparcial, tá bom? Então, a gente, na constelação aí no judiciário, a gente não toma parte, né? Até porque dentro aqui, tirando, né, o mundo jurídico, nós, consteladores, nós não tomamos parte de nada, não é verdade? Nós não tomamos parte de ninguém, nós não julgamos nada, nós só simplesmente abrimos uma constelação e aí o que o campo traz a gente acolhe. E lá no judiciário é a mesma coisa.
o que o campo traz, a gente acolhe, tá? Então, esse é o fim, né, o papel da constelação familiar. Pode falar, Fernanda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você traz essa questão da constelação que é realizada no judiciário, numa causa de família que tem um divórcio, que tem duas partes ali envolvidas, quem vai fazer a constelação? Os dois? Depende, se o juiz ele convida as partes, né? Então convida ali o casal, mas, por exemplo, se uma das partes não quiser fazer, ela não é obrigada, tá? Mas a outra, eu quero fazer sim, tudo bem. É marcado ali a constelação familiar, né? O doutor Sami, ele fazia mesmo lá no judiciário, lá na vara dele, lá ele marcava as constelações e aí ele fazia, convidava as partes. E aí, também, outra coisa muito legal é que, assim, ele faz a constelação, né? Fazia a constelação dele oculta, né? Porque ele chamava, ele lotava o plenário ali do fórum, né? E chamava as partes, né? Todas elas iam lá. E aí, elas mesmas representavam as questões das outras. E era muito legal porque as pessoas saíam de lá, entravam com uma cara, né? Aquela cara sisuda, com raiva, para brigar, enfim. E elas saíam totalmente diferentes. Então, é assim, as partes elas não são obrigadas a participar, né? Como ninguém é obrigado a produzir nada contra si mesmo, aqui, como eu falei para vocês também, não é válido, não é conta como prova, não, olha, ele participou da constelação e o resultado da constelação foi isso, não existe isso lá, tá? É simplesmente como um fim terapêutico ali, né? E aí, se uma das partes não quer participar, tudo bem, a outra vai e constela. É uma constelação normal, como a gente utiliza, e aí o resultado é para a pessoa, né, para o sistema dela, porque a gente sabe que nós estamos ali embutidos no sistema um do outro, né? O meu sistema, eu não sou mais um ser separado, eu faço parte, e o nosso sistema faz parte do outro sistema, e é assim, né? Por isso que nós somos uma grande família, né? A humanidade é isso, né? Um sistema está dentro do outro e forma, como fala o Bert, uma grande alma, né? Eu falo que a constelação no judiciário, e você concorda comigo ou não, tá, Sandra? É a ideia que eu tenho de tudo que eu venho estudando. Ela é para descongestionar mesmo o sistema, né? O que você falou, às vezes o que demora anos para resolver, a pessoa faz uma constelação e chega numa solução ali. Chega numa solução ali, o que leva, né? Seria mais para voltado a isso, né? Mas para isso também, né? Tem essa visão, sim, de desafogar, vamos falar assim, o judiciário, né? Tornar esses processos mais céleres, efetivar mais acordos, né? Para que não congestione tanto o judiciário, mas o fim maior, né? O bem maior que ela faz é isso. É tratar, é cuidar, né, do ser humano, olhar para aquela pessoa, olhar para aquela vítima, olhar para aquele réu, né? Vamos dizer assim, com um outro olhar, esse olhar sem julgar, né? Então, como eu falei, nós somos vítimas de outras vítimas, porque ninguém faz porque quer, né? Eu vou assassinar alguém porque eu amo matar. Não, porque a pessoa está reproduzindo algo ali dentro daquele sistema. Então, olha para o ser humano somente como um ser humano normal, né, que tem ali os defeitos e qualidades, mas, mais uma vez, ela não é utilizada como prova. Tá bom, o réu, tadinho. Não, ele vai continuar sendo o réu. Se ele tiver que ficar os anos lá na cadeia pelo crime, ele vai pagar, porque isso faz parte da justiça, né, dos homens, ele tem que pagar aquilo, mas também ele ali sendo mudado, né, olhado aí como um ser que precisa, né, de cuidados e olhando aí para o sistema dele, né? Então, é isso que a constelação familiar ela vem fazer no judiciário. Tudo bem? Tem alguma pergunta, alguém? Eu tenho mais uma. Pode perguntar, gente. Ou ninguém está atendendo. Porque é muita informação ao mesmo tempo.
Como eu falei, eu fiz 3 anos de direito, aí fui para psicologia e eu fui a campo pesquisar o sistema penitenciário. Minha pesquisa depois, mais para frente, virou livro, mas foi sobre representações sociais, né, na cadeia pública de Poços de Caldas. E aí você me falou aí no início da palestra que agora está sendo utilizado também no sistema prisional a constelação. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como isso é realizado? É dentro do sistema prisional mesmo ou é no fórum? Então, é assim, funciona assim, né? Porque você também, a constelação familiar, ela não é obrigada, ok? Então, ela está lá no CNJ, ok? Como meio de solução de conflitos, um dos meios, certo? E aí o juiz que tem essa visão mais terapêutica, vamos dizer assim, mais humanizada daquele réu, né? Dentro daquele processo, ele pode sim colocar, trazer a constelação familiar para perceber, né, a origem, o porquê, entendeu? E aí, dentro disso, é colocado, é marcado, né, designado um constelador para que esse constelador ele faça essa constelação dentro não dentro lá da cadeia, né, mas é num lugar à parte, geralmente, nesses casos, é dentro do fórum, tá bom? E aí é convidado ali a família, né, do réu, se aquele réu tem uma família, e aí traz as partes ali e faz a constelação familiar, tá? Traz, inclusive, a vítima, se a vítima quiser participar, é convidado. Então, como eu falei para você, não quer dizer que vai diminuir pena ou vai aumentar pena, mas é simplesmente para que haja esse entendimento dessa vítima no sentido assim sistêmico, tá? Então a gente está falando aqui nesse entendimento sistêmico dessa vítima com esse réu, tá? Não é que ela vai sair dali abraçando o réu, eu te perdoo. Não é isso, tá? É só para ter essa visão, para que essas partes tenham essa visão. Na vara da infância e juventude, eles estão utilizando demais isso, né? Porque são jovens delinquentes, chamam os representantes, né? Os responsáveis por aquele jovem, quando ele tem pai e mãe, porque às vezes eles não têm isso, né? E eles fazem essas constelações, até porque é um modo também de ressocialização. Então, lá no judiciário, na área criminal, é utilizado como um modo de ressocializar aquele réu, aquele detento, para que quando ele saia dali, ele tome, né, um caminho, atitudes e, enfim, iniciativas diferentes na vida dele, entenderam? Então, por isso essa importância do papel da constelação. Imagina se todos os presídios tivessem, né, colocar ali os réus, né, os presos, eles mesmos representando uns aos outros. Olha a diferença que daria, né? Então, assim, hoje a gente ainda não está com isso. Alguns juízes, como eu falei para vocês, alguns defensores públicos, alguns juízes, alguns procuradores, eles estão utilizando, né? Advogados também. Mas ainda não é a maioria, porque a maioria ainda não entende o que é, né? O Dr. Sami foi convidado há 2 anos atrás, 3 anos atrás, lá em Santa Catarina. Aí em Santa Catarina, né, teve um seminário na Defensoria Pública, e aí vários defensores públicos do Brasil inteiro, né, estavam ali participando. E aí veio um psicólogo, também, que trabalha com constelação familiar aí no judiciário, o doutor Sami, né, claro. E aí, depois da palestra, foi aberto para perguntas. E aí as perguntas que eram feitas assim, mas eu sou pastor e tal coisa, entendeu? Mas eu sou defensora da mulher que ela tem o livre-arbítrio ali no corpo dela, que ela pode abortar, e aí? Então, assim, porque não tem esse conhecimento sistêmico, né, que nós temos aqui, né? Então, e aí o doutor Sami, ele foi explicar tudo isso, né? Que a gente vai olhar aí para as partes, né? Olhar para a mulher, olhar para o homem, enfim. Mas como
simplesmente um integrante de um sistema e que a gente precisa olhar para aquele sistema, olhar para o que aconteceu, dar lugar, enfim, explicar todas as leis, né, da constelação familiar, para que as pessoas entendessem isso, né? Então, que não há julgamento na constelação, não há cunho religioso na constelação familiar, né? É isso. Então, nós ainda temos muito, né? A justiça ainda ela tem muito que caminhar em relação à constelação. E nós aqui, como consteladores, né? Nós também temos esse papel. Quem sabe, a partir de hoje, a gente comece a olhar, estudar um pouquinho mais e olha aí para a justiça e seja uma contribuição, né, como mediador na justiça e utilize a constelação familiar, né? Contribua, né? Porque a gente pode utilizar a constelação em qualquer área, né? E por que não, né, contribuir com o judiciário? Nem que, mas eu não vou ser remunerada por isso. Ok, mas eu sou contribuição, né, para que a gente torne aí o mundo, né, a humanidade melhor. E quando a gente sabe que como constelador, quando eu ajudo o sistema de alguém, eu também estou ajudando o meu sistema, porque está todo mundo inserido, né? A gente faz parte desse grande todo. Ok? Eu acho que a Dila quer fazer uma pergunta, né, Dila? Eu quero fazer um comentário. Primeiro, parabenizar a Sandra, minha professora de Obrigada. artes, e dizer que é um orgulho para nós brasileiros termos o SAMI aqui na nossa terra, né? É um grande orgulho. O meu olhar se amplia um pouquinho e eu fico imaginando, né? Quando a gente expandir tudo aquilo que a gente precisa expandir nessa área, e especialmente na área jurídica, com esse olhar mais ampliado, que tipo de leis serão construídas depois desse olhar mais ampliado, né? Quando eu entendo que, por exemplo, eu olho para uma favela e tem uma criança que é um traficante, eu vou e tiro a criança e prendo essa criança, mas aquele sistema daquela favela permanece o mesmo, inalterado. Então, eu só coloco um elemento culpado, ali tiro do convívio social. Vem outro elemento ali na entropia, né? E complementa aquele espaço vazio. Esse olhar ampliado, especialmente na área jurídica, e depois para quem constrói as leis, se isso for ampliado, a gente começa a olhar também a sociedade de um nível diferenciado. E aí, quem sabe, a gente realmente vai conseguir resolver grandes problemas sociais. Então, tirar o menino, que é o aviãozinho ali da favela, não é a solução, porque o sistema permanece o mesmo, né? E aí, quando a gente começa a atuar naquele sistema social, a gente vai começar a ter mais resultados na sociedade e talvez menos necessidade de cadeia. Então, eu fico muito feliz desse movimento estar se expandindo no meio jurídico, aliás, em todos os meios, né? Eu sou uma discípula desse movimento na área da educação, mas eu fico muito feliz porque eu consigo visualizar, assim, a médio, longo prazo, talvez, uma mudança na sociedade. É muito mais do que a gente olha agora, a gente vê um movimento dentro do fórum, né? Mas se a gente olha esse movimento crescendo, 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 as leis vão precisar ser revistas também. Olhar de um contexto maior. Então, acho que a médio e longo prazo a humanidade vai ganhar muito com esse movimento. Vamos chamar e convocar mais gente. É isso aí, Dila, é verdade. É um trabalho de formiguinha, eu diria assim, né? Mas é um despertar, né? Eu acredito isso, é uma evolução da sociedade como um todo, né? Então, se ainda em alguns países há necessidade de pena de morte, por exemplo, né? Então, quando a gente começa esse despertar, né? Esse despertar de consciência, eu diria que daqui mais não sei quanto tempo, não vai mais, sim, tudo vai ter que ser revisto, porque não haverá mais necessidade. De repente, não haverá mais necessidade nem de uma prisão, né? Porque há países que não... É diferente a prisão daqui do Brasil de outros países mais evoluídos, né? A gente sabe disso. Então, sim, cada um precisa fazer a sua parte, seja dentro de uma escola, seja como um ser humano, dentro de casa, né?
Então, fora de casa, enfim, você fazendo a sua parte, sim, com certeza, todos somos contribuição para que isso acelere, vamos dizer, esse processo acelere, né? A justiça, a gente sabe que no nosso país, principalmente, nós temos muitas leis, né? E é assim, interessante que o Dr. Sami, quando ele trouxe esse trabalho, e as OABs, né, dos estados, elas também vêm desenvolvendo isso. Até porque para mudar como eu falei para vocês, essa mentalidade daqueles que estão lá, né? Seja juiz, seja advogado, seja um promotor, um procurador, um defensor público. Então, eles também vão mudar a mentalidade deles em relação às leis, a aplicabilidade das leis, né? Não tirando, claro, aí a parte da punição, claro, de cada um que você, né, tem que cumprir, né? Você precisa pagar aquilo que você fez. Porém, olhando aí a constelação, como eu já falei, com esse meio de ressocializar cada um, né? Então, se há o divórcio, por exemplo, ali vamos entrar aqui na vara da família, né? Ao divórcio, que aquele divórcio seja um divórcio menos conflituoso, sem brigas, porque a gente sabe disso, principalmente quando tem criança, é muito sofrida, é muito dolorido, né? A parte de guarda, a parte de alimentos, enfim. Quando a gente olha através da constelação, que as partes elas conseguem perceber isso, perceber que o outro estava preso em algo ali do sistema dele, né? Ele estava preso, então olha para aquela pessoa diferente, né? Vendo que às vezes ela mesma deu causa para que houvesse, por exemplo, uma traição. Isso já aconteceu, experiência do Dr. Sami, né? Aquela briga, aquela coisa, não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Mas quando a mulher ela olha e fala assim, fui eu que com as minhas dores, dei causa para que ele fosse lá e tivesse que pular a cerca. Enfim, não tirando a responsabilidade do outro. Como eu já vou frisar de novo, na justiça não tira a responsabilidade. O que tiver que punir, o que tiver que fazer, vai fazer. Porém, vai dar uma outra visão para que as partes elas saiam dali com uma outra consciência sobre a história, sobre elas mesmas, entendeu? Então, sim, é tudo mais pacífico. Então, a constelação ela vem ajudar a pacificar o judiciário. A Vera levantou a mãozinha? Oi, Sandra. Boa noite Oi. a todos. Sandra, eu queria saber se você tem conhecimento se esse trabalho já atingiu a todos os estados brasileiros, ou se tem alguns estados que ainda estão de fora, ou como que está essa divulgação e esses atendimentos, né? Se todo mundo já está conseguindo ter acesso a isso. Sim, assim, Vera, 2017, 2016, 2015, 2018. Então, assim, foi um trabalho bem intenso, tá? Junto aí às procuradorias, às defensorias, a OAB. Então, o Dr. Sami, ele até agora escreveu um livro, a questão de 1 ano atrás, ele lançou na pandemia o livro dele, né? Sobre o direito sistêmico, né? Porque esse termo, direito sistêmico, foi ele quem trouxe, né? Com essa abordagem. E aí, então, ele foi fazendo ali palestras e falando, alguns advogados que estavam junto com ele, que fizeram ali na mesma época, contemporâneos dele, né? Seguiram esse ponto de vista, essa ideia dele, começaram a estudar, enfim. E aí foi divulgado, sim, né? Mas, como eu falei para você, não é obrigatório, né? Então, sim, então, está em todos os estados têm a consciência, até porque ela está na lei, né? Ela está lá na lei da conciliação. Então, ela está dentro dali, mas ela não é obrigatória. Então, as partes, se elas não quiserem, elas não são obrigadas, tá? Mas aí, como a Dila falou aí, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, né, a gente? Ó, nós somos consteladores, então, aqui divulgando esse trabalho de formiguinha para que isso expanda, né? Então, para que mais consteladores vão lá para o judiciário. Olha, eu quero ser contribuição, né? Vão para o judiciário, enfim,
para que leve isso, né? Porque quando tem esse também interesse nosso dessa parte, a justiça também, claro, ela vai falar assim, bom, vamos lá, vamos aplicar isso. Com a pandemia ficou claro, tudo parou, né? O judiciário parou agora, está voltando, né? Mas sim, ela é aplicada, tá? É aplicada na Santa Catarina, ela é muito difundida, claro, lá na Bahia, aqui em São Paulo tem, como eu falei, tem a Escola de Magistratura, que tem vários cursos, se vocês procurarem aí na internet, tem vários cursos para você se tornar aí um conciliador, né? Então, você pode estudar e fazer o curso, e, enfim. E aí, dentro dessas escolas, você vai saber como você chega ali, você tem o acesso ao judiciário, tá? Então, assim, nós podemos, você não precisa ser só necessariamente psicólogo ou só necessariamente advogado. Nós somos consteladores, então todos nós podemos, sim, nos tornar aí contribuintes, né, vamos dizer assim, do judiciário com a constelação familiar. Até porque a constelação familiar está no SUS, né? A política de terapias integrativas, ela faz parte lá, é um dos rolos, é uma terapia que está no rol aí das terapias do SUS. Então, a gente pode, sim, também, infelizmente, não é utilizado em todo lugar, alguns lugares, né, alguns médicos que trabalham com a constelação lá no SUS, enfim. No INSS também já tem pessoas lá do INSS que utilizam a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela está ali, pingando, né? Mas ela já está, ela já chegou. Então, assim, a gente está aqui também desse lado, a gente pode também começar a cobrar para que isso, né, seja disponibilizado para o maior número de pessoas, né? Fazer a nossa parte, né? Na escola, enfim, todos os lugares. Eu agradeço, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber se o processo de constelação é feito na cadeia e se os presos pagam, ou se é tudo... Como é que funciona? Queria saber mais sobre isso. Então, é assim, quando você se torna um constelador no judiciário, você pode ou não receber. No judiciário, na parte prisional... Desculpa, eu pergunto no sentido das pessoas que estão presas, dos presos. Como é que é feita a constelação para eles? Por exemplo, eles pedem que quer fazer, né? Mas eu queria saber sobre o custo. Como é que funciona isso? Eles pagam, o advogado, Não. Eles pagam? Como é que o sistema funciona? judiciário aqui no Brasil, Jusceline, é um pouco diferente dos Estados Unidos. Até ia perguntar para você se aí existe constelação. Mas aqui no Brasil, né, Sandra? Existe? Existe. Sim. Pois é, aí é muito diferente daqui, a gente sabe disso, né, Jusceline? Então, aqui não é todo lugar que você recebe, tá? Não é todo processo. Quando são processos aí da justiça gratuita, você não recebe nada, tá? Na parte criminal, né, no sistema prisional, você vai lá como um voluntário, você é convidado, né? Você é convidado e você vai lá e faz o seu trabalho lá. Dependendo do juiz, você até pode receber aí, como eu te falei, remunerado a partir, acho que é de R$250 a sessão, né? Então, vai do juiz também, e claro, você também não é obrigado. Se você se inscreve como constelador e você também não é obrigado a fazer, você pode declinar, entendeu? Mas se você quiser ir lá constelar, você pode constelar de graça ou não, né? Então, vai de você, né? Vai do constelador, do profissional. Como eu falei para vocês, o se doar, né? Você ser com uma contribuição, porque nem todo o processo é remunerado. Aí pode ser que... pode ser não, deve ser totalmente diferente, porque tudo aí é remunerado, né? Eles reconhecem isso. Aqui ainda não, a gente sabe disso, né? Então, como eu falei, tá lá no papel, é lindo, é maravilhoso no papel, né? Se for colocar em prática, já é outra coisa. Infelizmente, a gente ainda está nisso, né?
E essa visão sistêmica também no direito, né, Sandra, não é somente no judiciário. Às vezes, por exemplo, um advogado que tem ali seu escritório de advocacia, a forma dele trabalhar, humanizar o trabalho dele dentro da visão sistêmica também já ajuda. Eu conheço advogados que eles não estão necessariamente constelando, Sandra, mas eles estão utilizando a visão sistêmica no atendimento com o cliente. E essa pessoa que me falou sobre isso, ela falou que ela não atua nem na área de família, com direito civil. E ela estava explicando que somente a forma dela tratar o cliente de uma forma mais humanizada, né, dentro desses princípios das leis sistêmicas, está fazendo toda a diferença ali no trabalho dela. Então, isso é importante também, porque quando a gente fala constelação no direito, a gente acredita que é somente no judiciário. E nem sempre. Sim, o advogado, ele pode, sim, adaptar, claro, uma consulta dele ali e colocar, sim, algumas leis ali, enfim, dentro, né, utilizar a constelação. O próprio Dr. Sami, ele fala que nas audiências dele, ele não faz a constelação ali na hora, mas ele utiliza, ele falou que às vezes ele usa até uns bonequinhos ali para fazer alguns exercícios sistêmicos, vamos dizer assim, para que ele tenha ali uma visão sobre o processo, enfim, né, sobre aquelas partes. E o advogado, sim, tem advogados que constelam mesmo, marcam, explicam para o cliente sobre constelação familiar, fazem uma constelação, né, e utilizam, claro, aí algumas ferramentas da constelação familiar para ajudar o seu cliente, né? É maravilhoso, né, gente? A gente sabe que... Pode falar, Júlia. Obrigada. Gostaria de saber qual é o tipo de constelação que mais se fazem na judiciária, se é de grupo, na água ou individual, e por quê? Então, vamos lá, é utilizado, onde está utilizado muito como representantes, tá? A gente falando aqui no judiciário mesmo, né? Fórum, juízes, procuradores, enfim, defensor público, eles estão utilizando como representantes, até para que as pessoas elas não conhecem muito, né? E aí, quando é designado aí um outro profissional constelador como um conciliador, né? Ele pode sim optar, ele vai perceber, né? Nós, quando a gente vai atender alguém, a gente sabe se a gente pode ou não constelar essa pessoa com representantes ou constelar ela na água, depende, tá? Então, depende de cada caso, de cada profissional também, tá? Às vezes ela vai marcar, né? Os juízes, principalmente, eles estão marcando mais ali no fórum para que as pessoas venham e participem. Mas quando é designado um constelador para fazer isso no modo mais ali, depende de uma questão, se for uma questão, por exemplo, de abuso, enfim, depende da questão. Aí você pode fazer tanto no privado, né, uma individual, enfim. Aí o constelador ele pode usar o que ele quiser, seja com boneco, seja na água, seja com representantes, enfim, cada caso é um caso, tá? Não especificamente somente com representantes, não só com individual, enfim, é o que ele achar melhor ali, né? Obrigada. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou alguém gostaria de contribuir com algo? De repente, alguém já participou de uma constelação assim, ou viu em algum lugar, enfim, se quiser também deixar aqui a sua experiência, o seu ponto de vista, ou a sua, né, às vezes aí concorda, discorda, enfim, tá tudo certo, tá, gente? Nós acolhemos tudo. Sandra, você poderia falar um pouquinho sobre a constelação num caso de herança, com inventário? Como que você já viu algum caso? Vou discorrer um pouquinho para a gente sobre isso. Então, sim, já aconteceu de herdeiros, né, estarem ali brigando
isso é muito legal, porque justamente é um exemplo de como a justiça para acelerar aí, esses processos, porque inventários de grandes heranças, quando tem herdeiros ali, às vezes tem vários herdeiros, às vezes tem 2 herdeiros, mas eles não concordam, né, com o valor, enfim, né? Quando se faz a constelação familiar, nossa, é muito legal, porque já teve o caso de 2 irmãos que eles estavam, assim, se matando por causa daquela herança. E quando foi feita a constelação familiar, apareceu uma questão de terras ligadas ao bisavô, enfim, sabe, de lá de trás, que hoje eles estavam representando isso. E aí, quando foi colocado isso diante dessas partes, e aí eles conseguiram também, outra coisa muito legal é assim, é aquilo de você, nós aqui representantes, né, e consteladores, a gente sabe quando a gente entra numa constelação, a gente olha para o pai, né, vê lá o pai, vê a mãe, vê o avô, vê o irmão, e aí você olha para o outro, o que o outro está sentindo, né, e o que você está sentindo, eles desmoronaram, eles começaram a chorar, eles saíram dali abraçados, entendeu? Então, assim, foi muito legal essa história, porque eles estavam presos a muitas questões ali daquele sistema de brigas, de exclusão, de matar por terra, enfim, eles estavam ali fazendo a mesma coisa hoje, brigando, entendeu? E aí, quando colocou todo mundo ali, deu lugar, enfim, eles saíram dali totalmente diferentes, saíram dali pacificados. Então, foi muito legal isso, né? Todo mundo chorou, todo mundo se abraçou, enfim, foi muito linda essa constelação familiar. Então, justamente isso, um processo que já estava delongando ali 10 anos, que aquelas partes estavam brigando, não chegaram a um acordo, naquele dia foi feita a reconciliação dessas partes, entendeu? Aí o juiz foi e fez a partilha ali e deu tudo certo. Então, se não tivesse colocado aquela constelação ali, quanto tempo será que ia tomar aquilo? E, então, foi muito legal isso. Então, é um dos exemplos aí de constelação que funciona nesse caso de inventário. É só um comentário, Sandra. E, além de ter sido mais fácil resolver o inventário, eu fico imaginando, né? Depois desses 2 irmãos voltando a almoçar junto, voltando a conversar, Sim. voltando a conviver com os sobrinhos, voltando a participar das festas de aniversário. É uma família restaurada, né? É muito mais do que resolver um problema técnico. É uma família restaurada, então... É isso aí. Então, ali está muito mais além, né, Dila? É muito mais além do que só você ir ali e resolver esse processo da sentença e está tudo ok. Não, envolve ali seres humanos, né? Então, envolve família, envolve sociedade, né? Tem empresas brigando ali por muitas coisas. Então, os funcionários, direito do trabalho, né? Então, vamos lá para o direito do trabalho. Funcionário ali brigando, aquela coisa, e aí quando você coloca cada um no seu lugar, né, a lei da hierarquia ali dentro daquele sistema, quando você dá o lugar de cada um, ajusta, equilibra, quer dizer, ao acordo. Então, não precisa brigar por coisas que não é dele, mas ele estava representando alguma coisa dali, entendeu? Então, sim, é muito legal isso, porque não é só olhar para esse lado, né, de processo, mas é olhar para o ser humano. Então, é essa justiça humanizada que se busca com as constelações familiares. Nossa, isso precisa ir muito para a área da enfermagem, para a área médica. Precisa todo expandir lugar, nisso, né? Muito, para todo lugar. É isso aí. Gostaria de agradecer. Sandra. Pode falar, Jusceline. Eu gostaria que a Sandra falasse um pouco quando a constelação é feita, por exemplo, numa mulher, especificamente uma mulher, né, que foi vítima de relacionamento abusivo, de agressão física. Como é que vocês trabalham isso? Como é que é feita a constelação e quais são as dificuldades, como a vítima reage?
essas constelações, elas são feitas como nossas constelações, né, do dia a dia, que você coloca ali aquelas partes, quando a vítima ela percebe que aquele abusador, né, seja fisicamente, enfim, né, porque, como eu falei para você, quando vem ali a questão dentro do judiciário, ali a gente, ali como aqui, né, do nosso lado aqui, não tem julgamento nenhum sobre nada, né, a gente só vai abrir, acolher e para a pessoa perceber o que estava acontecendo. Então, quando vem um caso como este, a vítima, né, nesse caso, ela vai perceber que aquela pessoa, né, que causou tudo aquilo, aquela dor, aquele sofrimento, ela era somente uma representação de algo, né? Então, como eu falei para você, a mulher está ali no processo de casou, engravidou, era um marido maravilhoso, de repente tem filhos e o marido some. Ué, mas o que está acontecendo aqui? Depois eu descobri que tinha várias amantes. O que aconteceu ali quando abriu aquela constelação, né, que era um processo de separação? Percebeu que ela estava totalmente presa às questões dela e ela simplesmente abriu a constelação, ela virou as costas para o marido, ela não queria saber do marido, ela não estava ali para o marido, entendeu? Então, ela, como se ela falasse assim, ok, pode, eu libero você para que você vá, isso é tudo inconsciente. Aí você tem que fazer uma conversa, né? A gente, como constelador, a gente não vai explicar para o cliente o que está acontecendo, o que aconteceu naquela constelação familiar, lá é a mesma coisa, né? Lá é a mesma coisa, a gente vai conversar, a gente vai explicar o porquê que aconteceu, o porquê que foi assim, o porquê que foi assado, entendeu? Então, ela vai perceber aquilo. E aí ela vai olhar e vai falar, ela vai acolher aquilo dentro dela. Então, como, de novo, não existe vítima, não existe algoz, existem somente pessoas que estão representando o todo ali, o sistema de cada uma delas. Nós somos isso, o amor cego, né? A lealdade familiar, né? Essas leis invisíveis que nos guiam, nos dirigem, que a gente se conecta, né? Então, é isso que acontece ali numa relação assim, né? O porquê que eu me permiti ficar num relacionamento assim, né? Num relacionamento de abuso. O que deu causa daquilo? O porquê? Então, ela vai perceber, de novo, lá ali não vai dizer, não, agora ele é inocente por isso, não. Mas é você trazer isso, você acolher, e aí você também ter essa qualidade de vida, você ter uma outra consciência sobre você, né? Você se autoconhecer, é isso que a constelação vai trazer. Ela vem trazer harmonia, paz e equilíbrio dentro daquele sistema. Então, ela vai fazer isso para essa pessoa também. Tanto a vítima quanto o réu ali, né? Entendi, obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta é a seguinte: existe uma briga que está correndo aí do Conselho Regional de Medicina, tentando embargar a constelação familiar no judiciário. O que você pode me falar sobre isso? Então, é a mesma coisa que você pegar, que tem um projeto também lá no Senado, em que alguns psicólogos, né, também defendem que constelação familiar pode ser feita somente por psicólogos. E aí? Não, mas o que eles estão alegando não é tipo o que eles querem fazer. Eles estão alegando que não é adequado fazer, Então, mas o que eu diria é assim, Flávia, são cada um defendendo os seus pontos de vista, entendeu? Uhum. Os seus pontos de vista. É claro que a gente sempre vai ter dentro, como se fala assim, um lado, vamos dizer assim, os pontos de vista de cada um, né? Então, aí, se o Conselho de Medicina, ele, dentro da visão dele, não é indicado, aí é toda aquela parte de você
Até porque, vamos lá de novo, ninguém é obrigado. Então, o CNJ, ele não obriga que a pessoa ela tenha que constelar. É sugerido. Você é convidado, você não é obrigado. Então, para você ter uma sentença, você tem que passar por uma constelação familiar. Não há obrigatoriedade. Sim. Você não precisa. Não, eu não aceito, não, eu não acredito, não, eu não quero. Ok. Você entendeu? Então, assim, não é um pré-requisito para que saia uma sentença, uma decisão. Não, tipo, eu perguntei porque, como vocês falaram, que isso vai desenvolver cada vez mais, entendeu? Sim. Na realidade, desculpa aí entrar. Pode entrar. Mas eu vou dar o meu ponto de vista também, né? Claro, eu aceito de todo mundo. Desde que eu entrei na psicologia, depois como acupunturista, eu sempre tive um embate com a medicina nas áreas que eu atuei. O CRM, ele vai para todos os lados, né? Então, ele teve o ato médico, depois, agora ele briga para falar que a acupuntura é apenas, né, para médicos, médica, mas toda essa Desde briga. 1940 tem essa briga. Oi, Josi. Desde 1940 tem essa disputa Nossa, do CRM sobre acupuntura. É muito tempo. E aí, o que acontece? Olha aí, desde 1940, eles não ganharam. Então, assim, eles vão fazer a politicagem deles, né? Eles têm lá os porquês de fazer isso, mas não significa que eles vão ganhar também. Sim, porque eles têm o direito de brigar pelo que eles quiserem, como a Fernanda falou, não é? Mas aí, de novo, assim, às vezes você pega um psicólogo não, psiquiatra, né, um médico psiquiatra, e ele fala assim, olha, eu indico que você procure uma consteladora. Eu já atendi pessoas que estão fazendo tratamento psiquiátrico e o psiquiatra pediu para que elas procurassem uma constelação familiar. Entende? Então, assim como tem médicos que têm... Mas tem uma política aí, né? Porque é o que eu percebo. A gente sabe. Estava falando até dentro da acupuntura, né? Eles perceberam, a acupuntura vem de uma outra filosofia, outra visão, é medicina chinesa, né? Não tem nada a ver com a medicina ocidental. E só que é lucrativo, eles viram que é lucrativo, então eles vão brigar por isso. O ato médico tinha fins lucrativos nisso aí, eles não conseguiram. Eu entrei na faculdade lá nessa época, tava um auê esse negócio de ato médico. Mas não significa que eles vão conseguir embargar alguma coisa também. Eu tenho plena convicção de que não, né? Que não, isso não vai acontecer. Até porque, assim, sempre é o interesse de cada um. Qual que é o meu interesse, né? Às vezes tem um interesse de algum grupo, não sei qual que é o fim. Mas, enfim, né? A gente sabe que... também lá em Brasília, né, Sandra, que está nessa busca pela regulamentação da constelação familiar. Onde para regulamentar a pessoa, ela precisa ter um curso de, parece que no mínimo 80 horas, participação em vivências, experiência prática, para poder constelar. Então, se conseguir vir a acontecer essa regulamentação, vai ser ótimo. Isso eu sou totalmente a favor, né? Porque, assim, você fazer um cursinho de final de semana e você se achar consteladora, eu também acho isso muito sério. Então, é o que a gente estava conversando ali no comecinho, né? Antes da maioria entrar, que aí a pessoa compra pontos de vista de constelação com religião, com isso, com aquilo e tudo mais, aí vira uma bagunça. Então, sim, é muito sério, né? Então, a gente precisa, claro, estudar. A gente precisa... Regulamento isso acaba, porque padroniza também, né? Justamente, eu concordo plenamente, né? Eu concordo plenamente com isso. Claro, a gente precisa, sim, estudar, se dedicar, conhecer, saber, porque a gente está cuidando de vidas, né? De seres humanos, de pessoas, e é muito sério isso, né? Então, se a gente, às vezes, vai atrapalhar, não vai ajudar, vai atrapalhar a vida de alguém se a gente não tem esse conhecimento, né? Então, não é assim. E aí, tudo é aquela coisa do dinheiro fácil, não é? Assim, esse é o meu ponto de vista, tá bom, gente? O meu ponto de vista é esse, é aquela coisa, eu vou me tornar consteladora, eu vou ganhar dinheiro, eu vou constelar. Eu acho que a gente tem esse lado, sim,
né, da remuneração, como toda profissão, como todo investimento que a gente faz, né, nessa carreira, mas também a gente está lidando com vidas, com seres humanos, a gente está lidando com sistemas, né? Vamos lá mais profundo, é muito mais amplo do que a gente imagina, não é verdade? Então, sim, a gente precisa estudar, a gente precisa ter esse conhecimento, sim. Quanto mais a gente estudar, melhor, né? Então, isso que vale, não precisa de, acho que, lei nenhuma para regulamentar, né? A gente só parar e olhar para dentro de nós, né? Qual que vai ser a nossa responsabilidade nessa história? Entendem? Qual vai ser a minha responsabilidade? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de contribuir, fazer alguma pergunta? Podemos encerrar então, né, Sandra? Ok, para mim tá ok. Sandra, muito obrigada, viu, por vir aqui, né, contribuir um pouco com o seu conhecimento, com a sua experiência. Ah lá, Dila, parabéns, Sandra, orgulho de você. Gratidão. Pessoal, então é o seguinte, vamos marcar a Sandra, vamos postar uma foto no Stories, né, com essa palestra, marcar a IPC, porque ela veio aqui, né, vamos contribuir também, né, com a... Eu escolho que vocês compartilhem, que me sigam lá no Instagram, por favor, @SandraMorgadoTerapeuta. Estou lá. E aí a gente também pode marcar de fazer lives, não é verdade? Eu convido aqui todas vocês para a gente começar a se divulgar. O que vocês acham? De fazer lives, enfim, né? Lá no Instagram. E aí a gente vai se ajudando também, vamos levar consciência, não é? Não vamos se acanhar, ficar fechadinho, não vamos expandir tudo isso aqui. Né, que a constelação chegue. Então vamos lá, pode me chamar lá no privado lá, por favor, tá, gente? Então, eu já até estou te seguindo, eu cheguei atrasada porque hoje é dia que eu tenho aula na universidade. Terminei a aula correndo e cheguei aqui, ainda deu tempinho de ouvir um pouquinho de você. Parabéns pelo seu trabalho, pela essa energia positiva que você passa para a gente. Eu tive uma semana aí afastada, né? Os negócios da vida aí. Faz parte do crescimento, estou de volta. E eu gostaria muito de trocar ideias com você. Já estou te seguindo. Né? Porque tem umas coisas aí que eu acho que faz todo sentido. Bora Parabéns, lá, Enaide. Gratidão. Bora lá, todo mundo, viu, gente? Vamos fazer live, vamos expandir tudo isso, né? Essa rede do bem. Unir forças, né, pessoal? Não é verdade? Exatamente. E olha, vou só dar um gancho. Amanhã a gente tem uma palestra com o Flávio. Ele vai conversar com vocês sobre marketing. Então, quem tem dúvida aí como se divulgar, explorem ele amanhã, enchem ele de perguntas. Participem, né, gente? Porque essas palestras eu não vou deixar gravada para vocês. Eu quero que vocês participem, interagem, prestigiem quem está vindo fazer a palestra. Tá bom, então. Obrigada, Sandra. Obrigada, grupo. A Camila, né, que veio de fora. A Luísa, acho que a Luísa foi embora, né? A Luísa tem um bebezinho, às vezes ela teve que sair. Ah lá, a Dila tá pedindo para mim bater uma foto para passar para vocês, para pôr no Stories. Então, eu vou bater. Eu já bati, Dila. Aí eu envio para vocês. Faz o seguinte, eu vou colocar no Stories e eu marco vocês. Aí todo mundo coloca também, tá bom? Tá. Então tá bom. Gratidão, Uma boa noite e até amanhã, né, gente? Estamos aí. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá.